pessoal, mais uma vez a gente dá início à nossa aula de formação cidadã e o tema hoje, deixa eu voltar só um pouquinho aqui na nossa tela, o tema é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então o período dessa avaliação é de 15/6 a 22/6, certo? Então nesse caso aí vocês têm até esse prazo para concluir essa avaliação lá no Google Formulário, certo? Ok? Então, ele vai abordar o que esse tema? Sobre resiliência. O que é ser um ser resiliente? Um ser resiliente é aquele ser que ele, mesmo estando errado, ele verifica o seu erro, ele aceita sugestões, né? Então, no caso aqui, deixa eu botar um e-mail aqui. E no caso, esse ser, pessoal, ele reflete as situações que ele passa, ele reflete o ambiente que ele está, e ele faz essa reflexão e tenta mudar o seu conceito de pensar. Isso é ter resiliência, né? Então, resiliência é isso, pessoal. Então, vou botar aqui para a próxima. Então, próxima página. Então, pessoal, eu vou fazer aqui, tem dois videozinhos pequenos. O primeiro, ele fala o que é resiliência. O que é ser uma pessoa resiliente? Ele tem 3 minutos esse vídeo, então ele fala o que é resiliência. Aqui embaixo, eu dou aqui uma visão por escrito do que é resiliência para vocês, certo? E logo abaixo tem um outro videozinho que ele fala os 7 pontos para uma pessoa ser resiliente. Então você vai assistir esse videozinho e vai ver se você tem esses pontos ou não de resiliência, certo? Aí você vai responder essas seguintes questões. A primeira, o que você sabe sobre a palavra resiliência? Ela faz parte do seu vocabulário? Qual a importância da resiliência para a sua vida, dentro e fora da escola? Ufa, são tantas perguntas, não é mesmo? Então você vai fazer uma reflexão sobre resiliência e vai colocar sobre o seu cotidiano. No segundo ponto da resiliência, ele vai mostrar na segunda questão, chegou o momento de falarmos de uma questão muito séria. Por quê? Porque a gente está num momento de pandemia, onde tem o vírus Covid-19 e tudo. Estamos vivendo uma situação que requer muita resiliência e cuidado em termos de estilos de vida saudáveis e sustentáveis, que não prejudiquem a nós mesmos e as outras pessoas. Você concorda? Então, nesse momento, a gente tem que parar, refletir, pensar sobre essa questão da resiliência dentro de casa, dentro com a sua família, o trato com seus parentes, porque todo mundo está nervoso nesse período, porque está todo mundo preso, já faz algum tempo, né? Então, como é que a gente deve parar e pensar, né? Então vocês vão me responder essas questões. Então no caso aí eu não posso responder porque eu não tenho muito tempo. Eu vou colocar só uma letrinha, mas vocês têm mais tempo, podem resolver, certo? E vou colocar uma letrinha referente à outra. Aí clico próxima. Quando eu passo para a próxima, né? Ele vai me dar o seguinte. Ele vai me dar um vídeo onde tem uma chargezinha do que é resiliência humana, certo? Então ele vai contar uma historinha de resiliência humana. Na terceira questão, ele fala o seguinte: converse com seus colegas de WhatsApp. Então você vai pegar um colega da sua rede de WhatsApp, colega que está lá online, ou se não você chama esse colega para fazer atividade junto com você, né? Ou se não na sua casa, se você não tiver coragem de chamar o colega pelo WhatsApp, você chama alguém da sua casa para conversar com você, né? E vai falar sobre os seguintes temas, né? Então, ó, sobre o que vocês têm feito para serem resilientes nesse momento, de forma e cuidado com os outros. Você tem praticado suas experiências ou seu colega que pode inspirar até os outros jovens, até professores de sua escola.
Transforme essa história em uma história de quadrinho. Então vocês vão fazer uma história de quadrinhos. Vocês vão pegar o caderno de vocês, aí vocês vão fazer um desenho. Com a conversa do diálogo entre você, seu colega e outra pessoa, você vai fazer uma história em quadrinho. Então você vai fazer os personagens, faz o balãozinho, aí comenta naquele balãozinho o que vocês estão falando. Então a atividade hoje é mais uma atividade de arte. Você vai desenhar. Ou você pode também usar aqueles programas que a gente tem hoje no celular, de abaixar, de fazer quadrinhos. Então você pode também baixar um tipo de programa desse HQ, que chamam, que é de histórias em quadrinho. Vai lá no Google Play Store e baixa HQ, histórias em quadrinhos. Ele vai dar um monte de opção. Você vai escolher um e ali você vai montar a sua historinha, né, relacionada a você, ao seu colega ou a pessoa com quem você foi fazendo esse questionamento sobre esse período e sobre a resiliência, certo? Então você vai fazer esse questionamento. Aí quais são as questões? Pode ser uma tirinha onde vocês estudaram sobre o gênero de aula de língua portuguesa, então a gente vai interagir com outra disciplina, que é a língua portuguesa, então tem uma linguagem, não tem? Lá nos quadrinhos, então você vai usar esse tipo de linguagem, certo? Se puderem, pesquise um pouco mais sobre o assunto na internet. Na hora de botar a mão na massa, é importante que vocês criem a história que será contada. Elabore um roteiro. Invente um ou mais personagens. Pense na diagramação da tirinha, né? Colocar a tirinha em ordem, né? Para o professor entender na hora de ver. Insiram falas, pensamento dos personagens, que pode ser em balão ou de outra maneira que vocês acharem. Aí tem a dica, né, para vocês baixarem. Quando vocês fizerem essa historinha, tem aqui a palavrinha, ó, adicionar arquivo. Vocês vão clicar em cima. Aí ele vai aparecer assim, selecionar arquivo do seu dispositivo, certo? Aí você pode ter da câmera, você pode tirar uma foto. Então você pode usar a câmera, né? Aí tira uma foto do quadrinho que você desenhou, da história em quadrinho. Ou se não, se você fizer em HQ e salvar como na galeria de fotos, você pode ir em arquivos, certo? Então, no meu caso, eu salvei, vamos supor, a história. Aí eu vou aqui em arquivos, procuro a minha história em quadrinhos, certo? Por exemplo, está aqui minha história em quadrinho. Vou lá, seleciono a figura e peço para abrir. Então ele vai fazer um upload do teu arquivo, certo? Então ele vai fazer o upload. Está vendo? Ó, Marcelo JPG. Então meu upload já foi. Então quando você fez isso, você já mandou a historinha para mim que você desenhou ou que você fez naquele processo de HQ tirado do Play Store, certo? Aí então você vai responder as últimas perguntas sobre o assunto, fazer o upload, ok. Se você quiser adicionar mais arquivo, você adiciona. Se você também não quiser, você também não adiciona mais arquivo. Aí coloca, ok, vamos passar para o próximo. Então, fazer o upload. Então, ele vai fazer o upload da história. Vamos ver aqui. Meu celular está um pouquinho lento, meu povo, mas dá certo. Mas no caso aí vocês adicionam. Ele tem que ter no máximo 10 megabytes, certo? Adicionado o arquivo, aí vocês vão responder as perguntas que tem aí. A4. Vocês exercitaram as competências socioemocionais de imaginação criativa, iniciativa social, como? Certo? E depois tem a quinta questão, o que vocês pretendem compartilhar com essa experiência entre professores
e os demais alunos. Terminando de responder, você vai lá em enviar e a sua resposta será enviada para mim, certo? Então a aula de hoje é para a gente poder se divertir um pouco, conversar com um colega que está lá no WhatsApp, né, com as outras pessoas e montar uma história em quadrinhos. Eu espero que vocês gostem desse momento, se divirtam e conte a história que eu quero saber, certo? E me envie, tá bom? Então valeu, pessoal, tudo de bom e que todos tenham uma semana abençoada, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, né? E é isso só, certo? Próxima aula a gente se vê e fiquem com Deus, pessoal, certo? E estudem, essa semana é semana de avaliações, ok? Então um beijo, um abraço a todos.